Você acredita que espíritos são reais? Acha que o sobrenatural pode ser atingido com o auxílio de uma bebida? O que pode acontecer se você tiver revelações sobre a sua vida que até então nunca haviam ficado claras? Você já ouviu falar da ayahuasca? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Toda refeição que se preze possui uma boa bebida para acompanhar. E cada pessoa possui a sua favorita. Alguns gostam mais de refrigerante, outros de cerveja, existem os fãs de café e também os de chá. Mas as bebidas não são meros acompanhamentos. Elas possuem a sua própria maneira de serem feitas, sendo que algumas gastam décadas para ficarem prontas. Outro aspecto das bebidas é que elas também possuem um caráter cerimonial. Elas possuem um significado e, dependendo do caso, ganham até um status divino. O chocolate era considerado uma bebida divina por civilizações pré-colombianas. Mas ele não era o único líquido a ser reverenciado como algo religioso. Uma dessas bebidas que possui uma ligação com o sobrenatural é a ayahuasca. Ela também é conhecida por outros nomes, como Oasca, Daime, Iagê, Chá do Santo Daime e Oasca. O nome ayahuasca possui um significado na língua quechua. Aya significa algo como espírito ou ancestral, e huasca poderia ser traduzido como chá ou até mesmo vinho. Geralmente, ela é feita com a mistura de uma planta chamada Banisteriopsis caapi, popularmente denominada de caapi, e uma outra denominada Psychotria viridis, que muitos chamam de chacrona. Em alguns lugares, a Diplopteris cablerana, conhecida como chaliponga, também é usada. Vale dizer que é possível colocar outras ervas na bebida, mas isso não ocorre frequentemente. É importante que você saiba que essa bebida é enteógena, ou seja, ela possui substâncias que alteram o estado natural da consciência de um indivíduo. Ao fazer isso, ela também induz o usuário a entrar em êxtase, na maioria das vezes tendo visões ou perdendo a percepção do tempo e da realidade em sua volta. Na América, a bebida era muito utilizada pelos incas e também por outras culturas, que ficam onde hoje estão o Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, Venezuela e Brasil. A grosso modo, podemos dizer que ela era muito difundida na bacia amazônica. Com o passar dos anos, a bebida foi se espalhando e atingiu vários pontos da América do Sul. Não se sabe ao certo quem ou quando começou o uso desse líquido. O que se sabe é que existem achados arqueológicos de mais de 2.000 anos antes de Cristo a respeito da ayahuasca. Potes e desenhos que envolvem a bebida já foram encontrados em lugares diferentes. Quando os espanhóis chegaram à América no século XVI, eles acabaram utilizando a ayahuasca, já que entraram em contato com os povos locais que consumiam essa bebida. Relatos de que o chá foi parar na Europa podem ser encontrados em documentos históricos. Mas a partir de 1616, a Igreja acabou proibindo a bebida. Se você é uma pessoa antenada em história, deve lembrar de que naquela época havia um movimento dentro da Igreja Católica chamado Inquisição. A Inquisição foi uma instituição criada com o objetivo de combater heresias. As práticas relacionadas ao consumo da ayahuasca começaram a serem vistas como um problema para a Igreja. Isso fez com que padres e monges passassem a condenar o uso da bebida. E em lugares como o Peru, até perseguições foram feitas. Mesmo assim, o hábito de beber continuou e, com o fim da colonização espanhola na América, o líquido passou a fazer parte de forma natural da sociedade. Porém, o seu consumo caiu bastante, e hoje uma pequena parte da população faz o seu uso. Atualmente, ele está relacionado a cerimônias religiosas e também ao turismo. Milhares de pessoas visitam diversas tribos, instituições e vilas da bacia amazônica atrás de ter uma experiência com a bebida. Existem diversas cerimônias e crenças diferentes
a respeito da ayahuasca. Uma cerimônia famosa aqui no Brasil, principalmente na região norte do país, é a que envolve o Santo Daime. Outras tribos famosas que utilizam a ayahuasca são os Iauanaua e os Haranquibete. Mas e qual é a sensação de tomar a ayahuasca? Ela realmente proporciona visões de espíritos ou contatos com um outro plano? Primeiro, você precisa saber que para se tomar a bebida é preciso fazer parte de um ritual. Esse ritual, na maioria das vezes, possui um cunho religioso e tem toda uma tradição por trás deles. Quem a pratica leva muito a sério e, portanto, caso você esteja curioso para participar, se lembre que você estará lidando com a fé das pessoas. Outro ponto importante é que nem todo mundo que usa pela primeira vez vai conseguir ter visões ou contatos com seres de um plano superior. De acordo com a tradição do Santo Daime, por exemplo, nem mesmo o mestre Ireneu, fundador do Santo Daime, teve visões nas 2 primeiras vezes em que consumiu o líquido. É por causa disso que se diz que é preciso que a pessoa limpe sua mente e esteja com os pensamentos voltados para si, sem que haja nenhuma interferência do mundo. As orações e os procedimentos, ao menos de acordo com boa parte das crenças envolvendo a bebida, também são essenciais para que tudo dê certo. Um xamã, líder espiritual de tribos, aldeias ou vilas, para conseguir entrar em contato com seres do outro plano, precisa realizar uma série de rituais mais complexos e até sacrifícios próprios, como o isolamento, para fazer com que sua mente esteja sempre preparada para lidar com espíritos e visões. Em algumas religiões, as visões proporcionadas pela ayahuasca são encaradas como revelações divinas e como contatos diretos com o sobrenatural. Existem relatos de pessoas que veem parentes e amigos que já se foram, e também de que previsões podem ser feitas. Existe a percepção de que, de certa forma, a ayahuasca libera uma energia vital que todo ser possui. Essa energia auxilia o indivíduo a olhar para si e a compreender os seus defeitos e medos mais profundos, e assim o preparar para poder evoluir. De certa forma, a bebida ajudaria a guiar a pessoa que está tendo dificuldades. E a ciência, o que ela diz a respeito da ayahuasca? As visões de espíritos e outros aspectos religiosos são, segundo a ciência, resultado de uma propriedade psicoativa de uma substância chamada N-dimetiltriptamina, e que é conhecida pela sigla DMT. A DMT pode ser facilmente encontrada nas folhas da chacrona, um dos ingredientes principais da ayahuasca. Para a maior parte dos pesquisadores, todas as visões e alucinações provocadas na pessoa fazem parte de uma relação de memória com criações da própria mente de quem ingeriu a bebida. Portanto, ela não faria com que espíritos aparecessem ou que uma energia fosse liberada. Ela apenas afetaria momentaneamente alguns processos do cérebro. E existem riscos ao se tomar esse tipo de substância? Essa é uma parte bastante curiosa. Geralmente, quando o indivíduo a consome, ele passa mal e sente enjoos, o que, em muitos casos, leva ao vômito e à diarreia. Dores de cabeça e dores de estômago podem ocorrer, mas são raras. Com o passar do tempo, muitos acabam se acostumando, mas isso varia de organismo para organismo. No Brasil, o seu consumo não é proibido. Porém, o órgão responsável por regular o seu uso, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD, recomenda que a prática de se ingerir ayahuasca seja vedada. Porém, repito, ela não é proibida. O seu consumo só pode ser feito por maiores de 18 anos e, no caso de menores, com a autorização dos pais. Em países como o Peru, o seu uso é mais comum. A bebida não é recomendada a pessoas que possuem problemas cardiovasculares. E para quem possui problemas digestivos. Também não é recomendado o uso da substância por mulheres que estejam grávidas. Uma pesquisa feita com ratos de laboratório apontou que é possível que o feto
se intoxique com a ayahuasca. Por outro lado, uma pesquisa publicada na Revista Brasileira de Psiquiatria apontou que a ayahuasca se mostrava como um bom elemento para ajudar a combater a depressão, doença que, infelizmente, vem se alastrando em nossa sociedade. Além disso, um estudo publicado na revista PeerJ, feito em conjunto por pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ e do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, apontou que o chá aumenta em mais de 70% a produção de neurônios em adultos. Vale lembrar que a produção de neurônios em adultos é muito complexa e rara no nosso corpo, já que a tendência é a de irmos perdendo ao longo da vida. Mesmo assim, as pesquisas a respeito da ayahuasca ainda são consideradas insuficientes pelo meio acadêmico. Muitos estudos ainda precisam ser feitos para poder comprovar ou desmentir com uma maior precisão sobre os aspectos da bebida. Só que a fé das pessoas em volta da bebida provavelmente não irá mudar por causa das pesquisas científicas. E os mistérios a respeito do que se passa na mente de quem consome também não. E você? Tem vontade de experimentar? Ou acha que é melhor se manter longe da ayahuasca? Infelizmente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.